Hoje a gente vai voltar a falar do Davi de novo, né? Eu já sei que vocês devem estar perguntando, pô, mas não tem outro assunto para vocês falarem aí nesse canal, não? Vocês só sabem falar do Davi o tempo todo? Mas é o que tem, né? Porque afinal a gente tá falando aí da repercussão do que aconteceu no reality show, a gente tá falando aí da repercussão do pós dele aí no reality show, e afinal o nosso programa como um todo aqui no YouTube começou com o reality show, então a gente tem que dar continuidade ao que a gente tá fazendo. Mas enfim, óbvio que a gente vai falar do Davi, óbvio que a gente vai falar também de outras coisas aí dos bastidores que a gente ficou sabendo sobre como é que estão aí os ex-BBBs, porque eles estão reclamando aí de muita coisa, estão reclamando de várias e várias proibições e impossibilidades de ganhar dinheiro e tal. A gente vai comentar tudo isso aí também. Mas, antes de tudo, eu vou logo começar com o Davi, porque afinal é o assunto mais fresco que tá rolando nas redes sociais. Desde o momento que esse menino saiu do BBB até este momento agora que eu tô falando com vocês, tudo o que ele faz, o que ele fala ou deixa de fazer nas redes sociais se torna absolutamente maior do que deveria ser. Talvez pelo fato de ele ter 10 milhões de seguidores lá no Instagram, talvez, isso tem um pouquinho a ver, também, mas não só, né? Tem muita coisa ainda que a gente precisa dar uma olhadinha aí. Inclusive, eu vou até falar pra vocês o seguinte. Ontem lá no Luciano Huck, eles poderiam ter aproveitado muito melhor o Davi e eles não aproveitaram o Davi, né? Ontem o Davi foi lá pro entrevistado no Luciano Huck. Eu até falei sobre isso aqui no canal. Só que naquele momento não tinha como eu falar do vídeo inteiro, porque eu estava assistindo e gravando com vocês. Aí eu preferi esperar, deixar a repercussão do caso acontecer, para ver assim como é que as pessoas reagiram à participação do Davi no programa do Luciano Huck, como é que as coisas rolaram por lá. E eu vou dizer para vocês uma coisa assim, em resumo, assim, um resumo do resumo geralzão assim. O Luciano Huck não explorou absolutamente nada de interessante do Davi, tá? Absolutamente nada. Mas vamos lá se situar. O Davi foi chamado para o palco no começo da segunda parte do programa, depois lá do futebol. E ele ficou calado, sem falar nada por mais de 1 hora. Detalhe que o programa já estava sendo gravado naquele momento, né? Por mais de 1 hora. E aí quando ele finalmente foi falar, o Luciano Huck assim perguntou para ele sobre como é que estava sendo o pós-BBB dele, né? Como é que as coisas estavam rolando ali. E eu vou ser sincero com vocês. Essa entrevista poderia ter sido muito profunda, poderia ter sido explorada melhor, poderiam ter formulado coisas melhores, porque afinal, naquele momento, tinha coisas muito mais importantes do Davi para serem faladas. Mas, sobretudo, porque estava rolando a polêmica lá da separação da Mani. A gravação desse programa aconteceu exatamente no mesmo dia que o Luiz Bach apontou que havia rolado a tal da reunião lá em que ficou decidido que haveria a separação dos dois. E aí, quando ele finalmente falou sobre isso, o Davi repetiu o mesmo clichê que ele vinha repetindo desde o momento que ele saiu do BBB. Ele repetiu que ele estava em choque com as coisas que ele estava vivendo ali, que ele passou a viver coisas que ele jamais sonhou em viver na vida dele e que ele ainda estava assimilando tudo, pois no dia ele tinha 0 seguidores no Instagram e no dia seguinte ele tinha mais de 10 milhões. Gente, desculpa, essa história realmente dá sono, mas a gente tem que falar dela, né? Desculpa aí, mas a gente tem que falar dela. E aí a dona Dé, quando o Davi entrou ali, já disse que ela estava muito apaixonada por ele. Mas ela continuou puxando o saco do Davi, né? Vocês sabem que a dona Déia deu um puxão de orelha lá na Fernanda, inclusive deu um livro sobre racismo cultural para racismo estrutural, desculpa, para Fernanda. E aí todo mundo ficou perguntando assim para dona Déia se ela ia fazer o mesmo lá com o Davi sobre responsabilidade afetiva, se ela ia entregar um livro sobre esse tema para ele dar uma estudada, né?
Mas não, a dona Déia deu uma puxada de saco nele, dona Déia mostrou ali que ela de fato estava realmente gostando da presença dele, ela deu um abraço nele. A única pessoa que foi ali tentar puxar um pouquinho mais ali as coisas foi a Lívia Andrade. Porque o Luciano Huck, ele ficou puxando o saco mesmo do Davi, tá? Ele disse assim, ó, quando eu vi você saindo daquele avião com esse estetoscópio aí que você tava, a forma como você foi recebido pelo público, deixou claro que você, Davi, mantém o seu sonho vivo de vencer pela educação. Ele foi nesse discurso bem apaziguador das coisas, né? Então, assim, pra mim, eu achei que faltou muito mais profundidade no Luciano Huck. Faltou um pouquinho mais, inclusive, da produção dele. Poxa, o cara, ele foi chamado para participar do principal programa de domingo da TV Globo. E aí, quando ele chega lá, o apresentador não sabe muito o que perguntar para ele, ou então o apresentador não tá querendo perguntar as coisas, aquilo que naquele momento o público estava querendo saber. Eu achei que ficou devendo demais. Foi uma participação que deixou muito a desejar. Sabe, o maior momento foi justamente esse, quando a Lívia Andrade faz essa pergunta sobre a Mani. Ela pergunta para saber como é que estão as coisas com a Mani naquele momento. Porque ele havia falado dentro do BBB os planos que ele tinha para a Mani, os planos que ele tinha com ela, e aqui fora as coisas estavam bem diferentes. Só que aí vocês sabem o que foi que o Davi respondeu nesse momento? Ele continuou dizendo que ele saiu de lá em choque, com o tanto de informações que ele recebeu, com o tanto de informações lá sobre o que tinha acontecido no BBB, que ele saiu e descobriu que tinha 10 milhões de seguidores, que ele recebeu a informação do sucesso que ele estava fazendo aqui fora, e que ele ficou em estado de choque com tanta coisa, mas, sobretudo, com os comentários que ele viu na internet de pessoas comentando sobre a vida particular dele com a Mani. Ele parece que não gostou disso. Mas aí só eu tenho uma coisa para dizer, Davi, é o seguinte: quando você assinou o contrato para participar do BBB e você se propôs a participar de um jogo e ganhá-lo, como você falou diversas vezes, você tem que lidar com coisas que você naturalmente não lidaria. A sua vida deixa de ser uma vida particular e passa a ser uma vida pública. As pessoas vão querer saber como é que você está vivendo hoje. As pessoas vão querer saber o que é que você está fazendo. As pessoas vão querer seguir cada passo seu. É assim que funciona. Eu sei que muita gente ainda está cobrando, cadê a assessoria do Davi? Por que o Davi não está tendo uma assessoria? Gente, ele está tendo uma assessoria. Só que a assessoria que ele está tendo é a assessoria da Globo. E a Globo, pelo que eu tô percebendo, não está interessando para ela manter os nomes dos ex-BBBs em evidência por muito tempo. Até porque vem aí o BBB 25 e eles precisam, baixar a bola de quem acabou de sair do BBB 24. Mas ele falou lá pro Luciano Huck que a vida privada dele cabe só a ele resolver. E aí o Luciano Huck fez a pergunta assim, se o Davi estava conversando, falando com a Mani, tá? Lembrando que esse programa foi gravado logo nos primeiros dias após a vitória dele no BBB. Então, é muito recente o que ele fala sobre a Mani. Não reflete o que nós aqui fora já sabemos sobre isso, tá? Aí o Davi respondeu que sim, que ele falava com a Mani e que as pessoas na internet estavam inventando coisas para tirar o valor dele como campeão do BBB e apagar o brilho dele. Ele falou isso aí. Ok, ele não tá tão errado em dizer isso, porque foi algo que nós aqui no Faropop também dissemos, que toda essa história que envolveu a Mani, que toda essa história que envolveu esse pós-BBB dele, pelo menos os primeiros dias, teve a ver com esse momento aonde ele não pôde aproveitar o que ele tinha de melhor, onde ele não pôde aproveitar esse momento. E aí, o que foi que aconteceu? Ele acabou se dando mal com isso, né? A Mani acabou se separando, rolou toda aquela confusão que tá nesses vídeos aí no card, e tudo isso foi acontecendo. Mas no momento da gravação ele não sabia disso. Então,
A gente precisa contextualizar para entender o que ele disse. Porque eu vi muita gente assim dizendo na internet, ó, estão vendo? O Davi tá ali querendo voltar com a Mani. E os stories dele, as coisas que ele tem postado nas redes sociais, não, assim, pelo menos pra mim, deixam claro que ele não tá muito afim de voltar pra Mani não, viu? Me parece que ele tá bem disposto a seguir a vida dele adiante. E isso mesmo. Aí também ele falou que as pessoas, que os jornalistas em geral e tal, só estavam esperando ele escorregar na casca de banana para ficar apontando os erros dele, mas que se ele foi capaz de enfrentar um Golias dentro da casa do BBB, também vai ser capaz de enfrentar um Golias aqui fora. E aí a dona Déia, né, continuou ali puxando o saco dele, se levantou, deu um abraço nele, e aí disse para ele respirar, para ele ter forças, porque é assim mesmo o mundo da televisão. E foi aí que o Luciano Huck lembrou que o Davi vivia cantando uma música dentro do BBB, de um artista em especial, tal. E aí ele fala aí e manda entrar o Nadson, o Ferinha. Aí os dois foram cantar juntos aquela música lá, Moça, cadê o seu namorado e tal, que o Davi vivia cantando lá dentro do BBB. Davi ficou emocionado, inclusive, de conhecer o Nadson Ferinha. Os dois tiraram fotos juntos, participaram juntos. E a participação ali do Davi no programa do Luciano Huck foi só isso, gente. Foi só isso, não teve mais nada disso. O programa terminou aí com o Davi dançando com as pessoas, o Davi dançando com o Belo, tá? O Davi dançando aí com todo mundo que tava lá no palco. Foi só isso, é sério. Muita gente criou muita expectativa em cima disso, mas foi só isso. Foi só isso mesmo. Eu achei que ficou faltando um pouquinho mais de profundidade. Ficou faltando o pessoal da Globo explorar mais isso, tá? Eles tinham por que explorar, eles tinham assunto para explorar. Eles podiam fazer render isso. Se fosse uma Record, se fosse um SBT, eles iam a fundo nessa questão. Eles iam perguntar, ó, estão falando aí que você se separou da Mani e tal, o que você tem a dizer sobre isso? Estão dizendo que rolou até reunião aqui, ó, a gente tem que comprovar isso. Tipo, não rolou isso, não rolou essa confrontação. Eu sei que o Luciano Huck não é jornalista, ele não tem obrigação, mas a equipe dele que trabalha com ele tem essa obrigação. Mas eles não quiseram fazer simplesmente, né? Eu achei que faltou profundidade, eu achei que faltou explorar mais o tema lá da exposição do Davi. Pareceu que o Luciano Huck não quis dar nenhum tipo de espaço para isso, quis ser completamente chapa branca para cima do Davi. O que para mim é uma pena, viu? Pois tudo aconteceu no meio dessa polêmica, poderia ter rendido uma bela de uma entrevista, poderia ter rendido declarações maravilhosas sobre o Davi, porque esse programa é o programa mais importante da TV Globo no domingo. Isso renderia muito, as pessoas continuariam falando, a gente já tá falando do que aconteceu lá e a forma como aconteceu, mas se tivesse sido explorado mais, a repercussão seria muito maior. Agora, para ser mais exato, como eu falei, tudo isso foi gravado ali momentos antes do rompimento dos dois, né? Então, isso aí vocês precisam levar em consideração. Tem mais 2 semanas que ele deu essa declaração, né? E seja lá como for também, 2 semanas depois do Davi sair do BBB, a primeira semana foi aquele pós-BBB horroroso que ele teve, que ele mal teve tempo de viver as coisas dele, que ele mal teve tempo de fazer as coisas dele. Aí o pós-BBB dele agora já tem sido de uma outra forma, né? Ele foi lá no Instagram hoje e atualizou o Instagram dele, tirou o motorista de aplicativo e colocou estudante de medicina no lugar. E aí todo mundo tava falando aí do pós-BBB dele, porque ele tirou foto na piscina, foto no jet ski, fazendo churrasco, e aí a coisa, todo mundo dizendo, cuidado que esse dinheiro vai acabar, cuidado que esse estilo de vida vai fazer você se dar mal e tal. A polêmica da tarde, que eu vi muita gente falando, inclusive teve até trend no YouTube, na X, foi só isso aqui, porque ele tirou o motorista de aplicativo e colocou estudante de medicina na bio dele, tá? E foi só isso aí a polêmica dele. Mas, como é o Davi, muita gente vai continuar falando do Davi, né? E aí, a Mani também não tá se manifestando. A última vez que ela se manifestou
foi naquela sexta-feira, com aquele vídeo onde ela gravou com a irmã dela, e depois ela não se manifestou mais. Como ela já disse que ela não ia atirar pedras no Davi, eu tenho praticamente a certeza de que Mani não vai aparecer mais. Ou pelo menos não nesse momento para prejudicar o Davi. Não, ela vai fazer as coisas dela, ela vai ficar ali no canto dela e pronto. Pelo menos vai ser isso que eu tô percebendo. E aí o pós-BBB do Davi é só isso aí mesmo. Ele tá se divertindo, tá tendo churrasco, participações especiais em programas da Globo, aproveitando o que ele não pôde aproveitar da vida dele, enquanto ele não tinha condições e tal. Foi só isso mesmo aí. O próprio Davi, inclusive, postou lá vários e vários momentos da participação dele no programa do Luciano Huck e tal. Mostrou ali muita coisa. E aí, como a gente ainda tá falando sobre o Davi, como a gente ainda tá falando sobre o pessoal do ex-BBB, não tem como a gente não falar de uma pessoa também em específico, né? Eu vou já comentar sobre ela. O Davi tinha atingido 10,1 milhões de seguidores, deu uma caidinha de 50 mil seguidores, aí caiu para 10 milhões a contagem, mas continua lá, tá? Ele ainda continua com 10 milhões. Muita gente achava que ele ia perder, né? Não perdeu. E aí, eu vou entrar num assunto que todo mundo tá querendo tá se perguntando por aí. Como é que tá o pós do pessoal do BBB com relação ao dinheiro? Como é que estão essas coisas? Porque fica parecendo que eles saíram do BBB e não ganharam absolutamente nada, né? Então, eu vou mostrar para vocês que o Davi está gravando algumas coisas lá para o site receitas.com. Tem um vídeo dele que ele tá fazendo um bolo de cenoura com... Eu acho que é um bolo de cenoura, tá? Ele faz um bolo... Eu só não posso mostrar esse vídeo com som, porque senão isso pode dar ruim pra gente. Mas tá aqui, eu vou colocar o vídeo dele aí. Ele tá aí fazendo um bolo de cenoura e ele fez uma receita toda e pelo que estão dizendo, ele ganhou pra fazer isso, tá? Não foi uma participação por acaso. Ele foi lá, participou da produção desse vídeo, ensinou a fazer esse bolo todo, ensinou como é que se faz um bolo, ensinou tudo o que ele já tinha feito no BBB. E pelo que diz, ele ganhou uma boa de uma grana aí, né? Uma boa de uma grana, pelo que a gente pode dizer. Porque parece que as coisas não estão tão legais assim com relação a essa parte financeira com os ex-BBBs. Davi ganhou uma boa grana, o Davi ganhou de fato e se deu bem com o BBB por ter vencido, mas também se deu bem por causa das coisas que ele tem feito aqui fora. A Fernanda também é outra que tem se dado bem com relação a isso e a Bia também. Agora, lembra que no final de semana eu mostrei para vocês que o Maicon e vários outros ex-BBBs estavam reclamando lá da falta de oportunidades, da falta de publicidade, da falta de entrada de dinheiro e movimentação na conta deles? Então, a gente meio que descobriu, não foi só eu, tá? Mas alguns colegas também, que as coisas não são tão simples assim quanto parecem, né? As coisas não são tão fáceis quanto parece. Deixa eu mostrar aqui antes de eu entrar nesse assunto aí das publis, eu vou falar aqui da Denisiane, tá? Porque que foi que aconteceu no final de semana? Muita gente gastou dinheiro lá, os fãs que não aceitaram o fim do relacionamento, gastaram dinheiro colocando essa imagem dela na Times Square aí, comemorando o Mani todo dia 28 de cada mês, né? Esse casal aí do BBB que vocês sabem que não existiu, mas eles ficam comemorando isso, ficam falando disso como se isso fosse algo real. Então, vamos lá explicar para vocês. A Denisiane não gostou nem um pouco disso, tá? A Denisiane, ela já tá muito chateada com relação ao que as pessoas do fandom dela estão fazendo com isso, tá? Ela não gostou absolutamente nada que as pessoas estão tentando criar uma rivalidade entre ela e a Isabelle por causa do Matheus. Então, ela fez um post nas redes sociais muito chateada com relação a isso. Ela gravou vídeo não, né? Porque ela não fez isso. Mas ela fez um post ali
escrevendo as coisas que ela está sentindo nesse momento. Então eu vou colocar a Denisiane, esse post da Denisiane, para vocês entenderem o que foi que ela falou. Olha aí, isso foi o post dela lá na X.com e que ela depois compartilhou no Instagram dela. Disse a Denisiane: olá pessoal, venho pedir algo muito sério para vocês. Quero pedir que parem de vincular meu nome ao de Matheus e Isabelle. Como mencionei em entrevista, não há rivalidade entre nós. Portanto, peço gentilmente que parem de criar polêmicas e associações que não existem. Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém. Para as pessoas que me acompanham e aqueles que acompanham os dois, também peço que parem com essa associação. O BBB 24 chegou ao fim, sendo uma experiência incrível para todos os participantes. Todos estão seguindo aqui fora bem focados em seus projetos. Estou focada na minha vida, correndo atrás de melhorar a minha realidade e do meu filho. Mais uma vez, peço a vocês que sigam adiante assim como nós. Agradeço o carinho e a compreensão de todos. A Denisiane teve todo esse momento lá no BBB por causa dessa repercussão do envolvimento dela com o Matheus, logo nos primeiros dias e tal. E o fandom dela, o fandom do casal Mani e tal, até hoje não conseguiu superar o fato de que o Matheus e a Denisiane terminaram. E quem terminou isso foi ela. E o Matheus seguiu a vida dele adiante, assim como ela também seguiu a vida dela adiante. E pelo que a gente percebeu, cada um seguiu pro seu caminho, cada um tá indo pro seu lado. Matheus tá indo para um lado, a Isabelle foi lá para Manaus, mas ainda assim continua falando com ele. A Denisiane tá seguindo a vida dela, tentando dar o melhor pro filho dela, tentando viver aquilo que ela disse que queria fazer pro filho dela. E ela ficou muito chateada por causa de tudo isso aí. Não tem como não ficar, né? Eu até falei assim nas redes sociais que eu achei um absurdo fãs ainda fazerem isso agora, depois do programa ter acabado. Que inclusive não faz o menor sentido. Isso, além de ser algo chato, é algo que expõe uma frustração de uma torcida que não conseguiu fazer as coisas do jeito que eles queriam. E aí ficam tentando provocar essa picuinha entre ela, a Isabelle e o Matheus. Independente aí, ela já tinha falado, eu sei que muitos de vocês pegaram aí várias falas que ela teve ali dentro do BBB contra a Isabelle. E aí estão dizendo que ela que estimulou a rivalidade feminina entre ela e a Isabelle. E aí vocês só estão passando isso adiante. Mas o fato é, que tal evitar ficar falando disso nesse momento? Que tal evitar ficar falando lá dessas coisas? Deixa a Denisiane seguir a vida dela. Sigam a vida de vocês também. Ó, já passou, o BBB já acabou. Não tem mais nada o que se possa fazer com relação a isso. Não adianta a gente ficar aqui repetindo a mesma coisa. Não adianta a gente ficar aqui falando, ai meu Deus, porque a Denisiane isso, porque a Denisiane aquilo. Não adianta. Porque cada um seguiu a sua vida. Deixa ela seguir a vida dela, deixa ela conhecer outro rapaz, deixa ela reconstruir aquilo que ficou. E se for para Isabelle e o Matheus ficarem juntos, os dois vão ficar juntos. Se os dois estiverem dispostos a viver esse relacionamento, eles vão viver isso aqui. Então, assim, não precisa ficar forçando a barra e não precisa deixar a moça constrangida por causa desse envolvimento dele com a Isabelle. E não precisam deixar a Isabelle também constrangida com isso, tá? Deixa as coisas andarem como tem que ser. Para ela chegar nisso, exatamente porque as pessoas estão pegando muito no pé dela. E já fica meio chato, né? Já fica meio chato demais. Vamos passar para o nosso próximo tema? Ainda envolve uns ex-BBBs aí, mas não necessariamente do BBB 24. Eu tô falando da ViTube e do Eliezer. Hoje eles participaram do programa da Ana Maria Braga. E aí, o que foi que aconteceu? Eles anunciaram que agora eles estão grávidos. A ViTube foi lá, conversaram, levaram a filha deles, a Lua, e aí focou no que a camisa estava dizendo. Eu fui promovida a irmã mais velha. Ó,
promovida a irmã mais velha, para quem não leu o que a menina estava escrito, o que estava escrito na roupa da menina. Tá aí. A VTube resolveu contar, e tanto que a própria Ana Maria Braga falou assim, né? Ela agradeceu porque os dois ali conseguiram segurar por muito tempo essa informação de que a VTube já estava grávida do segundo filho, e que esse segundo filho vai nascer em novembro. E aí, muita gente assim na internet ficou se perguntando, meu Deus, como é que vão ser, como é que as coisas, como é que ela segurou isso por muito tempo e tal. Ela tinha gravado um vídeo sobre esse momento, onde ela anuncia de fato a gravidez dela. Na própria entrevista com a Ana Maria Braga, ela já tinha dito assim que ela e o Eli estavam tentando por mais de 3 meses e que agora a criança veio. Que agora as coisas vieram, mas eles ainda não sabem qual é o sexo da criança. Ela disse que espera que venha mais uma menina para ser a irmã da Luna, mas ele deu a entender que ele prefere que dessa vez venha um menino, porque aí seria o filho deles. Eles estão tratando na televisão como o filho no sexo masculino, muito provavelmente deve ser o desejo dele, né? Deve ser o desejo dele de querer ter mais um filho e não mais uma filha, né? Mas vamos descobrir isso no Chá Revelação. Inclusive, Ana Maria Braga falou, né? Vai ter festão do Chá Revelação. E aí não teve como, nesse momento, eu não lembrar do que foi que aconteceu no Chá Revelação da Lua. O que foi que aconteceu no Chá Revelação da Lua, né? Eu acho que esse vídeo ficou bem famosinho naquela época. Isso foi em 2022, tá? O vídeo dela lá na festa, ela convidou o Arthur Aguiar e o Rodrigo Mussi. E aí o que foi que aconteceu quando eles estavam lá no Chá Revelação? Quando eles entram lá no Chá Revelação, o Rodrigo Mussi já sabia que ia ser qual era o sexo da criança, porque o Arthur Aguiar já tinha olhado pra cima e tinha visto. Deixa eu mostrar o vídeo da VTube anunciando ela mesma a gravidez dela. Olha só. Gente, eu sonhei que eu tava... Ai, que besteira. Mas eu sonhei que eu tava grávida ontem. Eu sonhei eu fazendo teste. E tinha uma voz falando assim: faz o teste, faz o teste. Foi por isso que eu comprei. Ai, eu choro muito feio. Esse vídeo dela aí, ela já tinha gravado antes do anúncio da Ana Maria Braga. Só que como a Ana Maria Braga falou, eles resolveram contar isso lá no programa. Eles resolveram falar isso lá ao vivo para eles. Inclusive ela agradeceu, obrigado por vocês terem topado deixar para falar isso aqui pra gente. Tá lá no Notícias da TV também essa informação.
ViTube está grávida, influenciadora anuncia segundo filho no Mais Você. Foi tudo uma combinação que eles fizeram lá, tá? ViTube e Eliezer esperam o segundo filho. Os influenciadores confirmaram a gravidez nesta segunda ao vivo no Mais Você. Para contar a novidade, eles levaram a primogênita Lua de 1 ano para o programa apresentado por Ana Maria Braga. A menina fez o anúncio por meio da roupa. Ela foi promovida à irmã mais velha, contou o ex-BBB entusiasmado. A influenciadora contou que já está grávida de 12 semanas. O bebê está previsto para nascer em novembro de 2024. Vai ter uma irmãzinha. A carinha dela, soltou Ana Maria ao ver Lua sorridente. Agora é o seguinte. Nossa harmonia toda, quer dizer daqui a apresentadora, apontando a barriga da ViTube. Tem até outro buchinho aqui, a ex-BBB. A Ana Maria Braga agradeceu, ela disse que de fato os dois já haviam combinado ali de dar essa notícia no programa dela. E aí, depois, ela falou ali, ó, eu até queria te agradecer, disse a veterana, aproveitando a deixa, porque eles toparam esperar até virem aqui com a gente, aqui no nosso café da manhã, para contar dessa gravidez tão amada e esperada pelos fãs. Obviamente que tudo funciona assim na televisão, né, gente? Óbvio que ela já tinha combinado tudo isso, óbvio que as coisas foram desse jeito. E aí muita gente falou da festa dela, lembrou da festa dela, a festa que ela fez lá do Chá Revelação da Lua em 2022. O problema aí é a lembrança de que todo mundo tem dessa festa. Então eu vou mostrar o vídeo para vocês lembrarem como é que foi que o Arthur Aguiar estragou a festa da ViTube em 2022. E eu até espero que aconteça de novo isso em 2023. Vai 2024. Vai ser tão engraçado se isso acontecer. Olha só. Veja se vocês lembram disso. Cara, estamos aqui esperando, né? Uma ansiedade de todo mundo. O Arthur. Agora eu sei porque ele ganhou o Big Brother. Ele tá aqui, ó. Ele olhou ali em cima, que da onde vai cair, tudo, né? Lá em cima. E ele falou assim: é mulher, tá lilás. Cara, ele percebeu que é lilás. E ele já sabe que é menina antes da ViTube. Isso foi na época, tá? Em 2022. Então não tem como eu não lembrar disso. E a Ana Maria Braga lembrou desse fato. Tanto que ela até perguntou assim, vai ter uma festa grande pra vocês? Aí ela falou, a ViTube falou assim, não, a gente vai fazer uma festa só entre família. Sei, né? Eu acho que não vai ser só entre família, mas vai ser engraçado ela fazer uma festa de novo e chamar o Arthur Aguiar e ele observar ali e saber o sexo da criança antes da própria ViTube, né? Mas tá aí, pra quem tava querendo saber, ViTube está grávida aí do segundo filho dela, um pouquinho mais de 1 ano depois da filha nascer, da Lua nascer. E como ela mesma falou, ela já tinha sonhado que ela tava grávida, né? Mas aí, vamos passar um pouquinho adiante também na nossa fofocaria de hoje. Vamos falar sobre dinheiro? Pois é. Tem muita gente querendo entender aí como é que tá sendo o pós-BBB deles, do pessoal do BBB 24. Porque muita gente deles continua postando nas redes sociais no final de semana que eles não estão ganhando tanto dinheiro assim. Ao contrário, que eles estão tendo dificuldades, estão passando por dificuldades e tal. E aí, a gente também foi dar uma investigadinha nessas coisas. Não só a gente, mas vários outros colegas e alguns que eu me apoio também. E aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadinhas. Então vamos falar para vocês sobre essa notícia que tá lá no Gabriel Perlini. Não tem como eu não deixar de mostrar isso aqui para vocês, tá? Essa notícia que ele mostra lá fala sobre o quanto a Globo está engolindo do cachê dos participantes do BBB 24. Então vamos lá para essa notícia, vamos lá para vocês verem. Tá lá no Gabriel Perlini. Globo engole cachê de publis feitas por ex-BBBs. Veja valores pagos. E aí a notícia vai lá, ele conta assim que as reclamações dos participantes do BBB sobre a falta de dinheiro e dificuldades em fechar contratos e do pós-reality não são tão infundadas assim.
a Globo endureceu drasticamente os acordos assinados antes por suas entradas no reality e estipulou que ainda estão com os nomes em alta. E das publis pós-reality que somente Beatriz Reis e Fernanda Band fizeram até o momento, a emissora engole uma enorme fatia do cachê. A fatia que eles pegaram foi bem alta, tá? Eu não vou ler a notícia toda do Perline aqui, gente, porque é muita coisa, tá? Eu vou entrar no resumo do resumo para vocês. A Globo, através da nova agência que ela criou para cuidar aí da carreira comercial e artística dos ex-BBBs, está negociando diretamente o contrato aí das publis com os patrocinadores do BBB. Até o momento, só quem fez publis foi a Fernanda e a Bia. E aí, por causa do tamanho dos perfis dela, vários especialistas dizem que as duas têm alto engajamento nesses perfis, então elas não poderiam cobrar um valor tão baixo como a Globo cobrou. Pelo que parece, a Globo cobrou ali por volta de 30 mil reais e ficou com mais de 50% desse cachê. E Fernanda e Bia receberam 15 mil cada uma por causa das ações publicitárias que elas fizeram. Aquela lá da Bia gravando o comercial do iFood, que foi ao ar no final do BBB. E a da Fernanda, que aconteceu nesse fim de semana lá para uma marca de cerveja. As duas receberam 15 mil reais por isso. A Globo apertou bem as regras com relação a publis, com relação a essas coisas. E eu já até falei para vocês, eu tenho uma teoria do porquê que eles estão fazendo isso. Em primeiro lugar, eu acho que eles estão fazendo isso justamente para evitar com que ex-BBB se torne uma profissão. Você saiu do BBB, você praticamente já tá com tudo garantido assim para sua vida, que você já tá ali com tudo pronto, que só basta você participar do BBB. Aí quando você é eliminado, você já vai aqui fora ganhar tanto dinheiro, ganhar o máximo de dinheiro que você puder. Só que as coisas não funcionam desse jeito. Eu lembro que no BBB, nos primeiros BBBs, o BBB raiz, que todo mundo gosta de dizer, quando você participava de lá, você saía, você não, apesar de que naquela época as redes sociais ainda estavam engatinhando muito, você saía de lá, o máximo você fazia um ou outro comercial de televisão, recebia um pouquinho por isso, mas o resto voltava para a vida normal, voltava para suas profissões normais, voltava a fazer as coisas que faziam antes. Então, assim, muita gente, desde o BBB 22 pra cá, só entra ali com o interesse de sair para fazer o máximo de dinheiro possível e enricar, sendo que as coisas não vão ser desse jeito. E eu acho que eles criaram essa agência e estão tendo um controle maior sobre isso, como uma forma de deflacionar o mercado, porque muita gente já sai e já está querendo ali ganhar o máximo de dinheiro. Pelo que especialistas dizem, a ação comercial realizada ali pelas duas renderia no mínimo uns 40 mil reais para cada uma delas, por causa do alto engajamento, por causa do alto número de seguidores que elas têm. Não, o valor de 15 mil reais não foi algo compatível pelo tamanho que elas têm nas redes sociais. E pelo que me parece, depois dessa informação que o Perline deu e depois de toda a análise que a gente fez, é que a Globo de fato está agindo, não para prejudicar em si, mas para deixar bastante claro que você vai sair do BBB, você não vai ficar rico, você vai voltar para sua vida de antes. Você só vai avançar alguma coisa se você tiver talento. E aí eu tô falando para vocês e bato nessa mesma tecla de novo. Eu sei que isso explica parte das reclamações lá do Michael, parte das reclamações lá do Michel, da Raquel e vários outros. Agora também isso não faz muita diferença, viu? Vocês sabem por quê? Porque o anunciante não vai procurar você única e exclusivamente porque você participou do BBB. O anunciante vai procurar você por causa do conteúdo que você está entregando para eles. Se você não está entregando um conteúdo de valor, se você não está entregando um conteúdo que engaja as pessoas, se você não está entregando um conteúdo que tenha um valor agregado, que agregue alguma coisa ao seu público, as marcas também não vão se interessar por você. Você não vai ter publicidade, você não vai ter ninguém atrás de você querendo que você fale sobre a empresa e fale e faça publicidade dos outros.
Tá explicado por que eles reclamaram. Em parte, a outra parte eu já falei pra vocês, é a total falta de talento que eles têm. Então, tem muito disso aí. Eu sei que a Globo tá ali querendo deflacionar esse mercado dos influenciadores, até porque deflacionado fica muito mais fácil eles próprios conseguirem emplacar os influenciadores deles e tal, como eles estão fazendo com a Bia e com a Fernanda. Então, me parece, tá, que eles vão ter que se contentar em voltar para a vida comum deles, em voltar para as coisas que eles faziam antes. Não quer voltar a ser professor, mas você trabalhava nisso antes, então você se sustentava disso, e você vai ter que voltar a ser professor. Você não quer voltar a essas coisas, então você vai ter que se preparar para assumir outra profissão. Pelo que eu entendi, é isso que eles estão querendo deixar claro, Eu sei que muita gente caiu em cima de mim quando eu falei essa teoria. E agora tá cada vez mais provado. Não é uma questão de prejudicar, é uma questão de deflacionar. E como nem todo mundo tem talento para estar na frente da câmera, para fazer publi, como a Bia tem, como a própria Fernanda tem, de que adianta as marcas investirem em pessoas que não vão entregar absolutamente nada para elas, né? Mas enfim. Continuando aí dos ex-BBBs que estão reclamando aí da falta de publicidade, da falta de dinheiro, o Buda hoje foi visitar a escola dele, foi visitar a escola aonde ele deu aula, ele foi visitar ali a escola onde ele teve os alunos, tá? Vou mostrar aqui o vídeo dele visitando essa escola. E aí, na visita dele da escola, chamou a atenção lá, as pessoas começaram a ver. Deixa eu pegar o vídeo do Buda aqui para vocês verem ali a recepção que ele teve dos alunos. Mas, nas redes sociais, começaram a falar muita coisa lá sobre a volta dele pra Camila. Eu acho que não vai voltar, tá? Eu acho que não tem como voltar nesse momento, não faria sentido. Mas muita gente está dizendo que sim, ele poderia voltar, que muita gente está dizendo que sim, o cara poderia ter essas coisas, mas eu acho que não vai acontecer. Primeiro porque a própria Camila, diante de tudo que ela fez ali no BBB, não pegaria bem pro discurso dela. Eles podem até voltar como um casal. Lá na frente, eles podem até voltar como um casal. Mas bem assim, depois que passar esse frisson do BBB. Tudo bem, eles podem até voltar nisso. Mas eu não consigo acreditar que nesse momento eles vão voltar. Sabe por quê? Porque não vai colar o discurso que a Camila tá querendo vender. Não vai colar essa coisa que ela tá querendo mostrar. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês o Buda sendo recebido pelos alunos lá na escola dele. E aí, a Fábia Oliveira disse lá na coluna dela que o Buda meio que já confidenciou algo para os amigos dele sobre essa situação que está envolvendo aí o fim do relacionamento deles. Tá lá o que ela falou na coluna. Eu vou ler para vocês que vai facilitar muito as coisas. Vamos lá. Rapidinho aqui, vamos colocar para vocês, ó. Buda confessa a amigos suas intenções com Camila Moura. Ex-BBB tem afirmado em entrevistas que ele e a ex-mulher estão conversando e não descartou a reconciliação, mas descobrimos mais detalhes. Aí eu vou ler direto ao ponto, que é o que vocês querem saber. Informações sobre a real intenção do ex-brother com a professora de história. A equipe descobriu que, na verdade, Buda tem dito para os amigos íntimos que não tem a intenção de reatar o casamento. E aí eu até falo para vocês, adiantaria ele reatar o casamento, sendo que quem quis separar foi ela? E quem foi atrás da separação foi ela, não foi ele? E ele mesmo já tinha falado lá no BBB, será que a Camila largou a minha mão? Será que a Camila largou de mim e tal?
Então, a Camila, de fato, já largou a mão dele lá enquanto ele estava no BBB, enquanto ele estava lá no meio dessa situação toda. E aí, pra que ele vai voltar? Pra que ele vai se sujeitar a voltar para um relacionamento que já ficou bastante claro que não serve mais pra ele, que já foi, que já era? Então, Camila e Buda dificilmente vão voltar. Eu acho que não tem a chance dos dois voltarem. A Camila, inclusive, me parece que tá bem focada em outra coisa. Lá no Instagram dela, para quem não conhece, tá aí o Instagram da moça, ela tem 3 milhões de seguidores. Ela fez um vídeo aí que tem 195 mil visualizações, falando sobre quem é a Camila Moura. Quero me apresentar para vocês, quero que vocês possam conhecer a Camila por trás de toda essa polêmica que virou a chave da minha vida e abriu porta para inúmeras oportunidades. E aí, né, eu não vou ler, obviamente, não vou passar o vídeo dela, porque é um vídeo longo, 10 minutos, tá? Eu já assisti esse vídeo ontem, 10 minutos não dá pra gente ficar falando. Mas ela conta aí a versão dela, da vida, de tudo que aconteceu, o lado dela. E é uma série, tá? Ela vai fazer uma série de vídeos só falando sobre a polêmica que ela viveu, sobre tudo o que aconteceu lá com ela. Sabe o que eu acho que isso me parece? Uma preparação pra Fazenda. Porque ela já foi vista com a Marlene Matos. A Marlene Matos emplacou ano passado a Márcia Fu. Seria muito fácil ela conseguir emplacar a Camila Moura depois dessa situação toda aí com o Buda. Ainda mais que o Buda não tá muito afim de voltar com ela. Então já teria meio que ali a justificativa para mostrar, né? Então, de alguma forma, isso vai dar uma bela de uma mexida aí nas coisas. Porque se ela continuar em evidência até lá, porque ainda tem até isso, né? A Fazenda vai acontecer só em setembro, começa na segunda semana de setembro. Então, tem muita coisa ainda para acontecer até lá. Vamos ver se a Camila vai se manter relevante até lá, né? Vamos ver se os dois vão falar. De qualquer forma, a Camila meio que também respondeu a todas essas perguntas. E ela disse que sim, tem mantido contatos com o Buda, mas que os contatos que os dois estão tendo são apenas restritos à divisão dos bens do fim do casamento deles. Só isso. Quem vai ficar com o quê e essas coisas, né? Então, é isso aí que vocês já acabaram de descobrir. E nosso último assunto, não tem como eu não deixar de falar sobre o que aconteceu no SBT hoje à tarde. É impossível não falar disso, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. É impossível eu não falar sobre este tema. O que foi que aconteceu hoje à tarde? Hoje à tarde teve lá no SBT o treinador lá envolvido em toda essa polêmica da Graciane Barbosa. E sinceramente, eu vou ser muito sincero com vocês. Foi uma entrevista péssima. Péssima. Péssima mesmo. O Léo Dias tentou de todas as formas ali extrair algo do cara. Só que o cara não tinha uma resposta clara para absolutamente nada. Nada. O cara não falava coisas que importavam pra gente descobrir. Ele não falava coisas que interessavam a gente saber. Ele não falava coisas, por exemplo, que a gente queria saber. O Léo Dias não foi só o Léo Dias, tá? O Cartolano, a Gabi Cabrinha, a Cariúcha, perguntavam pra ele sobre a convivência dele com a Graciane Barbosa, como é que era a convivência dos dois, e ele não respondia essas perguntas. Ele apenas se limitava a dizer que na academia a gente se encontrava tal e tal e tal. Eu não era o personal dela, eu era o personal da academia, eu treinava os alunos da academia, então como ela era uma aluna da academia, eu também dava aula para ela, mas eu não era o personal, eu não era particular dela. Então eles assim, foi uma entrevista péssima, primeiro por causa do próprio cara, porque o próprio cara não quis falar. O próprio cara via-se aí na imagem, vou mostrar para vocês assim mais de perto, que ele estava absolutamente desconfortável em estar nessa situação. E ele mesmo falou, eu não estou acostumado a falar isso aqui na televisão, não estou acostumado a falar com tanta gente aqui ao meu redor, não estou acostumado com isso. Então isso pegou muito de surpresa o cara. Eu achei que foi uma entrevista muito, muito mal feita. Foi uma entrevista assim que eles queriam ter a exclusividade pro cara dar uma declaração assim bombástica contra a Graciane Barbosa, e não foi isso que aconteceu.
A Graciane Barbosa ontem já não tinha gostado da declaração que ela viu lá do menino, do Belo, no programa do Luciano Huck. Ela falou algo que deixou escapar pra gente, pelo menos pra gente entender, que o Luciano Huck conduziu muito mal essa situação toda. Que o Luciano não foi legal na hora que falou sobre isso, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês a nota que ela deu lá pra Fábia sobre o programa do Luciano Huck de ontem. Que pra mim foi realmente não vou dizer que foi ruim a condução que ele teve, como a Graciane teve. Como a Graciane teve, aliás, a leitura, mas eu também achei que não foi legal a abordagem. Disse aí a Graciane: lamentável a forma como o Luciano conduziu o programa. As brincadeiras de Luciano Huck com Belo no palco do Domingão não agradaram a ex-mulher do cantor, Graciane Barbosa. Além de falar sobre a separação, o apresentador ainda sugeriu criar um quadro para arrumar uma namorada para o artista. Pois bem, Graciane Barbosa se mostrou bastante chateada com a forma como o apresentador abordou o assunto. Lamentável a forma como Luciano conduziu o programa sem nenhum tipo de sensibilidade durante esse processo de exposição dolorosa. Me causa muita surpresa como marido e pai ter esse tipo de conduta. E aí ela falou uma outra coisa pro Lucas Pazin, tá? Eu não vou ler toda a reportagem aí da Fábia Oliveira, porque senão fica parecendo que a gente tá querendo copiar dela. Ela falou pro Lucas Pazin assim que onde tem ego, o amor desiste. Porque o Belo tinha falado no programa ontem que onde tem amor, tem esperança. Então ela pegou a mesma frase que o Belo falou e disse assim: aonde tem o ego, o amor desiste. Então ela meio que já deixou claro aí nessa reportagem para Fábio Oliveira e para o Lucas Pazin que o Belo e o treinador se deram bem com essa história. O cara tá fazendo milhões de publis lá no Instagram, tá ganhando uma grana dele, né? Depois de ter sido demitido da academia, tá ganhando bastante dinheiro. Apesar dele estar se sentindo bem incomodado com essa situação, né? Vocês percebem que ele tá muito incomodado aí. Ele até contou a história de como ele conheceu a Graciane. Ele disse que conheceu há 10 anos atrás, quando a Graciane ainda não era essa musa fitness que ela é hoje e tal, mas que ele já estava começando, tinha acabado de pegar o primeiro trabalho nessa área, e aí ele tirou uma foto com ela, mas que o envolvimento dele com ela só veio acontecer bem recente mesmo, e ele falou, não foi traição, ele confirmou que não havia uma traição nesse caso, não havia nenhum tipo de falatório, até o Léo Dias perguntou, a Gabi Cabrini também perguntou assim pra ele: você não acha que como pessoa pública a Graciane deveria ter anunciado assim pro público que ela e o Belo já não estavam mais juntos e tal? E aí ele até concordou, ela deveria ter falado, mas eu não posso falar por ela, porque afinal isso daí depende dela. E ele até falou: pô, vocês querem que eu responda as perguntas por outras pessoas? Vai perguntar para as outras pessoas, vai perguntar para Graciane, vai perguntar pro Belo e tal. Aí o Léo Dias falou: o Belo tá aí no SBT gravando o programa do Danilo Gentili. Sugeriu ali ao vivo para que fizessem a confrontação dos dois. E aí eu fiquei até pensando, se o programa durasse as 2 horas que durava há poucos meses atrás, vocês podem ter certeza que essa confrontação ia acontecer mesmo. Eles iam até o estúdio lá do Danilo Gentili, iam falar com o Belo, iam levar o Belo pro Fofocalizando, iam botar ele de frente com o Gilson. Mas aí o Gilson falou, parece que não estava realmente afim de estar ali. Então ele só estava ali, eu só posso dizer por alguma coisa, estavam pagando um cachê para ele estar lá. Porque não é tão fácil, já que você não gosta de estar de frente das câmeras, você não quer estar de frente das câmeras, então você só tá ali pelo dinheiro, fica parecendo que foi realmente uma coisa muito forçada. Ficou parecendo falta de profissionalismo, inclusive, do próprio SBT.
E nem para fazer sensacionalismo serviu, né? Porque ficou bastante mal, pegou mal a forma como eles conduziram essa situação toda. A Graciane Barbosa diz que ela tá se sentindo prejudicada no meio dessa história toda, porque ficou parecendo que ela é a errada no meio disso tudo. E os dois, o Belo e o Gilson, estão se dando bem às custas de toda essa informação. E agora ela tá dizendo que... E agora ele falou que ele também acha que a forma como isso foi conduzido, foi falado, pegou mal, que ele não esperava isso também, que ele não esperava essa repercussão toda e que, vendo o lado do ser humano, isso foi muito ruim pra ela. Tá, eu sei que o cara não falou nada com nada ali dentro, tá? Eu tentei ver diversas vezes essa reportagem, ver diversas vezes essa conversa dos dois, não rolou, tá? Não rolou. O cara realmente não tinha o que fazer no Fofocalizando. Teria rendido muito mais se eles fossem gravar uma reportagem com ele, se eles fossem mostrar a rotina dele, divulgar o trabalho dele, porque aí talvez ele fosse até com mais facilidade e entregasse informações. E não tentar reproduzir os exercícios com a Cariúcha, né? Porque ele reproduziu no palco aquilo que ele fez com a Graciane, de fazer aquele exercício lá, cruzando que a Cariúcha e a Graciane, aliás, colocava as pernas e o negócio dela, né, bem na cara dele. Tipo, eu achei que não precisava disso, não precisava mesmo disso. Achei que isso poderia ter ficado para uma reportagem, e se fosse uma reportagem, uma conversa, teria rendido muito mais, mas muito mais do que rendeu desse jeito que eles passaram no SBT. Ficou feio, ficou vergonhoso aquilo ali. Sério, eu sei que o SBT quer audiência, eu sei que o SBT está com uma crise interminável, mas eles não precisavam cair tanto assim, né? Poderiam ter feito essa reportagem. Eu tenho certeza que o cara não ia se negar. Eu tenho certeza que o cara ia aceitar de boa. Agora, pegar de surpresa, como pegaram ele, e botaram na televisão e ainda pagaram esse cachê pra ele estar lá, e via-se que ele estava absolutamente desconfortável com essa situação, não pegou bem, viu? Não ficou legal. Enfim, o cara não revelou nada que a gente já não soubesse antes. Inclusive, a única coisa que ele falou de relevante ali é que se ele for convidado pra Fazenda, ele vai participar e só. Enfim, provavelmente o Carelli já assistiu esse programa hoje, já deve estar mandando aí os emissários dele pra tentar chamar o rapaz pra Fazenda 16. Só isso. Foi só isso aí de interessante que aconteceu. Gente, hoje tem a eliminação na Grande Conquista, e aí daqui a pouco a gente vai ter um vídeo aí falando lá, o resumo lá da Grande Conquista. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que de ontem pra hoje não rolou muita coisa não, tá? Mas agora de tarde rolou uma briga lá da Márcia com a Andréa, a mãe da MC Mirella com a ex do Naim. Então, tipo, coisas aí interessantes que a gente pode falar lá na frente, no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.